que se manifesta em obras. A primeira coisa, a fé, uma verdadeira fé, ela é manifesta em obras. Vamos reformular a pregação para incluir essa poderosa palavra, queridos, a qual eu já fiz ontem. E ao falar de Abraão também, nós vamos ver a prova da fé, que Tiago 2,14, ela vai nos proporcionar. Aleluia. É uma alegria, amados, termos essa certeza, esse conhecimento da fé. Hoje um círculo de oração, e só vem para o círculo de oração quem realmente tem fé. Círculo de oração é para quem tem fé. Porque é um culto em, na sua maioria, nós vamos estar clamando de joelhos, pedindo em oração a Deus que faça a sua vontade nas nossas vidas e que ouça a nossa petição. Amados, a primeira coisa, a fé é o firme fundamento, e Tiago vai perguntar o proveito dessa fé. Se nós encontrarmos com alguém e sabemos que a pessoa necessita, é um dos exemplos que Tiago fala, e nós sabendo disso, diz, vá em paz, enquanto nós nos aquentamos, nos fartamos, enquanto nosso irmão, irmã, está necessitando de algo, e que nós podemos fazer, ajudá-lo, pois a palavra vai dizer que aquele que pode fazer o bem, é dinha, e não faz, comete pecado. Aquele que pode fazer o bem, e não faz, comete pecado. E essa obra da fé, ela é notória a toda pessoa, seja ela crente ou descrente, seja ela servo ou não servo do Senhor Jesus. Porque esta fé vai deixar sinais através de ações minha e sua, que vão declarar quem você é. Assim a palavra vai dizer, e outra vez veremos a diferença entre quem serve e quem não serve. Será que nós estamos tendo uma verdadeira fé? Será que a nossa fé realmente é verdadeira? Ela está sólida e firme em algo que não se abala, que não se diferencia, que não se muda? Vamos lá. Aqui, Tiago vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Aqui em Hebreus 11, nós vamos ver aqui, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então nós vemos aqui, amados, Abraão, pela fé, saiu da sua parentela para uma terra a qual não conhecia e que o Senhor o designou. Pela fé, os 3 jovens na fornalha, descrito aqui pelo nosso presbítero Washington, se
firmaram na certeza de que Deus era a sua salvação, que Deus era a sua proteção, e permaneceram firmes na fé, crendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele poderia fazer algo, se não ou se sim, mas que eles continuariam firmes na fé, inabalável. E nós vemos que a sua fé permaneceu intacta. Nós vamos ver, queridos, no relato desses homens, nós vamos ver no relato dessas passagens bíblicas, as obras de fé. As obras de fé não está descrita em atos materiais. Não está descrita em você vir todo dia para a igreja. A fé não está descrita como obras computadas, como quem dá somente esmola, porque a mesma palavra, que é viva e eficaz, ela vai nos fazer lembrar que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E chegará lá no céu, o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E muitos dirão: Senhor, eu preguei, eu fiz, mas realmente não eram obras de fé. Primeira coisa, a diferença entre fé e meras declarações. Tiago não está argumentando que a fé não é importante, mas sim que uma fé sem obras é inútil. Ele nos desafia a olhar para dentro e perguntar: minha fé é apenas uma declaração verbal? Ou ela se traduz em uma vida transformada? Aleluia, glória a Deus. É difícil dizer eu creio, mas a prova desse crer está no que fazemos. Aleluia, bendito é o nome santo. Olhe, é fácil dizer eu creio, mas a prova deste crer está no que fazemos. Na forma como vivemos, amamos, servimos. Tiago nos lembra que até mesmo os demônios creem em Deus e tremem. Tiago 2,19. O que nos diferencia deles? Nossa fé deve ser viva e ativa. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, não crer é diferente de ter fé. Crer, até os demônios, diaconisa Marcilene, creem, igreja, como está relatado aqui, mas quem tem fé é diferente. Crer é algo superficial. O presbítero me fala aqui de alguma coisa e eu creio. Olha, eu fui ali e aconteceu algo, foi mesmo. Amém, o que tu crê, eu creio. Mas a fé naquilo que ele me falou vai produzir algo, ou seja, obras que demonstram que realmente eu tenho fé no que ele está dizendo. Ou seja, quando nós estamos aqui e declaramos que cremos e temos fé no Senhor Jesus, eu creio e tenho fé, eu não ficarei somente na minha questão de, muitas vezes, parado, sem transformação de vida, sem de arrependimento de pecados, sem um amor verdadeiro, sem uma vida transformada por essa palavra, por esse Deus, por essa fé que nós professamos, irmã. Glória a Deus. Então ela faz aquela pessoa que era mentiroso pela fé crer que ela, deixando de ser, alcançará o tesouro dos céus. Que pela fé ela chegará no céu da glória, viverá para a eternidade junto de Deus. Pela fé
e não crendo. Aí ela vai começar a trabalhar, aí ela vai começar a produzir obras dignas de arrependimento, que diz lá em Filipenses. Produzir, pois, obras dignas de arrependimento. Ou seja, a pessoa começa a ter mais amor ao próximo, a viver uma vida de santidade, abster-se do pecado. Isso são obras da fé. Aleluia. Não se declara a eu dar aqui o meu dízimo. Não se declara a eu simplesmente todos os dias estar indo à igreja. Mas sim na minha conduta, no meu comportamento diário, nas minhas ações e pela minha vida. Primeira coisa, a diferença entre fé e meras declarações é isso: falar e agir. A fé requer muito mais do que meras palavras, meras declarações. Eu tenho fé, eu creio que Deus, mas você não obedece a Deus, mas você não trabalha para Deus, você não faz nada em prol dessa fé, dessa declaração de fé em que você declara. Segunda coisa, a fé que opera no amor. Tiago fala de obras, ele não está se referindo a uma lista de afazeres religiosos, como eu já falei. Chegar, cumprir a meta, tá bonitinho, eu sou presbítero, vai à liturgia do culto. Não é isso. Assim seria muito fácil. Como eram os rituais antigos do sacrifício, traz uma pombinha, traz uma rolinha, traz um cabrito, traz isso, aquilo, traz o bolo de farinha. E fazia fácil, tá tudo ok. Mas não. Tiago, ele está falando das obras que nascem de um coração transformado pelo amor de Deus. Aleluia. Quantos tem aqui um coração transformado pelo amor de Deus? Aleluia. Isso é uma fé verdadeira. Aleluia. Enquanto nós tínhamos aquela, repulsa com alguns amados, eu não vou com a cara do presbítero Osto. Não, mas pela fé. Aí você vai lembrar desta palavra, que vai dizer assim, Glória: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Aí isso é obra de fé, aleluia. Aí você está tendo obras dignas de arrependimento. Aí você está fazendo e mostrando a tua fé pelas obras, aleluia. Mas, se você todos os dias vem para a igreja, mas continua a mesma pessoa, sem amor, mesquinha, mentirosa, trapaceira, negligente, você não tem obra nenhuma digna de arrependimento. Olhemos para a parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita tinham fé em Deus, mas não tiveram obras de compaixão. O samaritano, por outro lado, demonstrou a sua fé através de suas ações de amor. Olha só. E misericórdia. Nossa fé é provada quando nos importamos com o próximo, quando ajudamos os necessitados, quando praticamos a justiça e a bondade. Louvado seja Deus. Veja que não é simplesmente a gente estar todos os dias. Não se trata de algo que você segue como uma liturgia religiosa. É quando nós saímos muitas vezes do nosso conforto. E muitas vezes sem ganhar nada, nós vamos ali na casa do irmão, ou nós vamos na casa de alguém que não gosta de nós, e chega lá, meu irmão, leva a palavra para ele, pede perdão, se reconcilia. Isso tudo é obra da fé. É uma vida que você está levando de amor, de misericórdia, através da palavra de Deus. Terceira coisa, a fé de Abraão. Obediência como prova. Olha a obediência aparecendo. Missionária Marilene. Tiago continua
Usando o exemplo de Abraão, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho. Foi por obediência. Eita glória! E muitas vezes nós não queremos deixar algo da nossa casa, sacrificar muitas vezes a nossa família. Aleluia. Por causa de Deus. Ah, não, mas eu vou deixar meu filho. Cadê a fé? Ah, mas eu vou deixar tudo aqui para ir ali agora. Você tem que obedecer a palavra. Se Deus mandou, ordenou, obedeça. Assim, quando Jesus chamou aqueles pescadores, disse: olha, vem. E ele, deixando tudo, seguiram Jesus. Nós devemos ter essa obra de obediência. A prova da verdadeira fé. E quando nós estamos aqui, muitas vezes, às vezes nós pensamos o chamado para vir, às vezes, aos círculos de orações, as doutrinas, consagração, é que é difícil. E nós pensamos que é muitas vezes uma liturgia da igreja, mas essa não. Essa é uma aproximação, são coisas que te aproximam a ter uma santidade com Deus, uma vida de santidade e comunhão com Deus. São oportunidades e que você desconsidera o chamado de Deus a se aproximar-se dele, conhecer e ter uma intimidade com Deus. Aleluia. A fé de Abraão não era apenas um assentimento intelectual, era uma fé que o impulsionou à obediência, mesmo diante de uma ordem tão difícil. A disposição de Abraão em oferecer Isaque não ganhou sua salvação, mas demonstrou a autenticidade ou a verdadeira fé que ele tinha. Da mesma forma, nossa obediência a Deus, mesmo em situações desafiadoras, é uma prova visível da nossa fé. Queridos, no meu trabalho eu já declarei aqui que uma vez surgiu uma situação e eu disse: se Deus permitir, eu faço. Não tem patrão, não tem ninguém, porque quem manda é Deus. Então tem horas que isso não é porque nós queremos aparecer, mas é pela fé. Imagina os 3 jovens ali, pela fé. Às vezes você está numa situação, é onde às vezes eu vejo muitos amados irmãos, eu não vou por ali não, porque cadê a tua fé? Aí o Senhor vai dizer no Salmo 91:11, quem é que pode ler aí para mim? Abre aí, 91:11, Salmo 91:11, e você vai ver o que é fé. Abra rapidinho aí, e quem achar primeiro, leia. Então, nossa fé, sim. Porque o teu nome dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Aí depois vai dizer o que? No seguinte, sustentarão. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em terra. Amém? Veja, então temos que ter fé de acreditar e viver. Aí vem a obra da fé. E viver todos os dias. Ah, não, mas porque ali está. Ei, se o Senhor está contigo, você vai e não vai te acontecer nada. Amém? Glória a Deus. Você sabe que o lugar é perigoso, tudo bem. Mas se você tem que passar, você vai passar, porque o Senhor vai com você. Aí você bota a sua fé em ação e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente
descansará, está seguro. Aí você vai. Mas se você ver ali, eita, está um tiroteio ali na rua da Levada, aí você vai para lá, eita, eu vou para lá. Aí você não vai não, porque você vai quebrar a cara, porque aí não tem nada de fé. Amém? É diferente. Mas se você tem que passar, você sabe que o lugar é perigoso. E eu já vi aqui relatos na nossa igreja de um dos nossos amados que já não está entre nós, né? Saiu, está no mundo, e que ele se deparou com o seu rival de drogas no beco, parou e olhou um para o outro assim, não podia mais fazer nada. O camarada olhou para eles, balançou a cabeça, está tudo em paz, tu és servo de Deus, segue, tem um anjo de Deus te segurando, te protegendo, te guiando, dando livramento por onde quer que você vá, aleluia, louvado. Então você tem que, aí ele disse, naquele momento deu vontade de recuar, mas disse, não, eu vou me embora, se Deus está comigo. Aí foi, passou e nada aconteceu, porque o Senhor, aleluia, Ele está comigo e com você, mas basta ter fé, aleluia. Essa autenticidade, nós devemos ter essa certeza, verdadeira fé nas nossas ações. Quarto ponto, a fé de Raabe, ações de confiança. Outro exemplo Tiago nos apresenta é de Raabe, a prostituta de Jericó. Ela não era uma figura religiosa proeminente, mas sua fé foi demonstrada quando ela escondeu os espias israelitas. Veja, ela pela fé, ela era daquele povo e sabia que Deus ia tomar a cidade. Mas ela disse, nós sabemos, eu sei. Agora lembra-te da minha ação e clama por mim para que e minha família. Ela creu, confiou que poderia ser salva. Veja, Raabe ainda não era nem serva de Deus, mas cria e teve fé no Deus verdadeiro, que poderia dar a ela o escape, e deu escape, louvado é o nome santo. Ela agiu com base na crença no Deus de Israel, aleluia. Olha só, de outra terra, de outro povo, mas creu, teve fé. Ela agiu com base na crença, ela declarou a crença do próprio Deus de Israel, e aí ela pôs em risco a sua vida. Mas as obras de Raabe não foram perfeitas, mas revelaram uma fé genuína, aleluia, que a levou a agir de forma corajosa e decisiva. Sua história nos mostra que a fé pode florescer em qualquer contexto e se manifestar em ações inesperadas. Então muitas vezes nós ficamos... A palavra vai dizer que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Creia nessa palavra, confie, tenha essa fé verdadeira que em todo tempo ela vai te sustentar. Quinto e último ponto, queridos, propósito da fé e das obras, unidade e testemunho. A relação entre fé e obras não é disso ou aquilo, mas disso e aquilo. Tiago nos contradiz Paulo e complementa. Enfatiza que somos salvos pela graça, mediante a fé. Amém? Como já lemos, que não é por obras, mas e ele faz menção nessa palavra. Tiago nos mostra que a fé salvadora produz obras. A fé salvadora, eu creio em Jesus, mas não lê a Bíblia, mas não tem uma vida transformada, mas não tem respeito, a boca suja. Quem já viu isso? Que fé é essa? Aí sim, vamos voltar para terminar e deixar inconcluso o que eu disse. Presbítero Washington me falou de uma ocasião, mas de um testemunho. E aí eu creio. Mas a fé no que ele disse vai me levar
a produzir alguma coisa para demonstrar que o que ele disse, eu estou crendo e estou vivendo. É como a mulher samaritana. Ela recebeu de Deus, creu, teve fé e aí produziu obras. Ela foi fazer o quê? Evangelho. Foi transmitir pela fé, pelo que ela ouviu do homem de Deus para toda a cidade. E a cidade fez o quê? Se arrependeu. Foi ouvir. Veja que coisa boa. Então, quando nós temos fé em Deus, nós não ficamos guardando essa palavra para nós. Nós não ficamos em casa, ou viemos de casa para a igreja, igreja para casa, onde nós nem em casa falamos do amor de Jesus. Onde nem em casa temos uma fé que mostra nas suas obras cotidianas, dentro do lar, que transforma a vida da família, que transforma a vida da sua casa. E a fé, ela sem obras é morta. Ou seja, uma fé verdadeira te faz produzir obras dignas de arrependimento. Você não vai ficar parado, você vai querer fazer alguma coisa mediante a fé que você tem naquilo que o Senhor Deus te falou. Assim como a palavra nos deu tanto testemunho de fé, tantas provas de fé, por obras dos seus filhos, por obras dos seus servos e dos nossos irmãos, nesta noite, saia certo de que a verdadeira fé que você devemos ter, é que ela deve produzir frutos dignos de arrependimento. Não basta apenas dizer que cremos, precisamos demonstrar nosso crer através de uma vida que reflete o amor e a obediência a Deus. A fé verdadeira não é estática, ou seja, parada. Ela é dinâmica, ativa e transformadora. Examine sua fé e pergunte a si mesmo: minha fé é viva? Ela me impulsiona a amar, a servir, a perdoar, a compartilhar? Busque oportunidades para servir, onde você pode demonstrar sua fé através de ações concretas a alguém necessitando que você pode ajudar. Uma injustiça que você pode combater. Permita que suas obras testifiquem que sua vida seja um testemunho invisível da sua fé em Cristo, que as pessoas vejam suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Lembre-se, a fé que não tem obras está morta. Que a nossa fé seja uma fé viva, que opera pelo amor e glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Grato a Deus por esta rica oportunidade de estar com vocês nessa noite. Espero que vocês sejam edificados por essa palavra. Vamos adorar a Deus com mais uma canção e finalizar essa mensagem adorando a Deus. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada, a esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Aleluia. Está cercado em toda direção. Está como numa ilha. Ei, se você perdeu
tudo aqui, menos a fé em Deus. Aleluia. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aleluia. Tenha fé, querido. Uma fé verdadeira. Aleluia. Uma fé que te faz vencer as caras feias e ganhar essa cara feia para uma cara bonita, tirando ela da vida do erro para a gloriosa luz. Onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto. Está como? Está como numa ilha. Ei, se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Ei, se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Mais uma vez. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Menos a fé, você não perdeu nada. Menos a fé, você não perdeu nada. Queridos e amados, que você tenha a fé verdadeira, que ela produza em você um fruto digno, verdadeiro, daquilo que você foi chamado para mim, para a tua vida. Se você tinha dúvida da sua fé, nesta palavra, espero que você tenha sido edificado. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Meu presbítero, glória. Louvado seja Deus. Vai dar tempo ainda de falar? Vem para cá. Auxiliar Reinaldo, pode vir para cá. A gente vai ser breve, que a hora já